Salve, salve, futuros doutores, futuras doutoras. Está no ar mais uma vez o podcast do HPUS. E dessa vez um bate-papo diferente. Você estava acostumado a acompanhar os nossos super aprovados em medicina, mas hoje a gente quer te entregar um outro tipo de conteúdo. Eu estou hoje na mesa com o meu time de mentores do Rio de Janeiro e o bate-papo vai ser sobre o que você vai fazer nessa reta final de preparação visando Enem, UERJ e vestibulares de São Paulo. Certo? Aqui à minha esquerda eu tenho o nosso coordenador da Barra da Tijuca, Barra 2, Marcos Oliveira. Fala pessoas, tudo bem? Meu nome é Marcos Oliveira, sou coordenador do B2, do Barra 2, que é a turma de aprofundamento do HPLUS, onde a gente segue uma metodologia diferenciada da turma do extensivo. Desculpa essa rouquidão minha aqui, mas eu não estava na farra não, tá gente? Pode ficar tranquilo com isso aqui é de dar aula mesmo, tá? E lá no Barra 2 a gente segue uma estratégia um pouquinho diferente das turmas do extensivo para aqueles alunos que precisam ali aprofundar no conteúdo, que é uma característica desse vestibular de medicina, que exige cada vez mais. Então a gente segue essa metodologia diferenciada para que a gente possa aprofundar onde os alunos têm suas maiores dificuldades. Assim, a gente consegue conciliar, né, os pontos fortes e os pontos fracos, intensificando ali, né, esses obstáculos, esses desafios, possibilitando que você supere isso. Então, assim, uma apresentação um pouquinho rápida, um pouquinho rouca, mas que vai ser o tom da minha fala nesse podcast. Mas é isso, gente. Tem aqui também comigo outros dois mentores, Felipe Chaves e Alexandre Azevedo, que são nossos coordenadores aí do Barrão e da Tijuca. Pessoal, bem-vindo. Felipinho, se apresenta aí pra galera. Fala, galera. Primeiro, é um prazer estar aqui nessa mesa qualificada e assim como a nossa audiência também é. Então, um ponto importante é me apresentar. Primeiro, eu trabalho mais com o extensivo, né? O Marcos trabalha com o aprofundamento da barra. Eu fico mais com a galera ali que está para o primeiro ano de cursinho. E esse tem um orgulho que a gente tem aqui do HPLUS é conseguir aprovar em medicina em um único ano de cursinho. Então, a gente trabalha árduo, trabalha pesado para que isso seja possível. E eu tô lá na barra com a galera firme e forte nesse projeto. Fala, galera. Meu nome é Alexandre. Eu sou coordenador da Unidade Tijuca. Eu não tenho muito essa distinção. A nossa unidade tem as duas modalidades. A gente tem uma galera do extensivo, tem a galera do aprofundamento. Mas eu acho que isso é uma característica única da unidade que me permite ver a transformação acontecendo. Então, dentro do HPLUS é uma coisa que a gente tem muito orgulho, é de transformar os nossos alunos. Então, ver o aluno saindo do extensivo, entrando para o aprofundamento, a partir desse processo é muito interessante e é uma parada que dá muito orgulho. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui com vocês sobre estudo. Presta atenção, cara, porque tem muita dica valiosa aqui. Só para vocês terem uma ideia, no último ano, a gente teve aqui só do presencial do Rio de Janeiro, nós tivemos 68 aprovações em faculdades públicas de medicina. Foram 19 na FRJ, 18 na UERJ, 23 na Unirio e 8 na UF, e fora outras aprovações via SISU por todo o Brasil. Então a gente vai trazer um bate-papo para você muito aprofundado do que você vai fazer. Então vamos lá. Vamos começar com a seguinte pergunta. O que fazer nessa reta final? Porque agora a gente está entrando no segundo semestre, a gente trabalha muito lá no HPUS com a ideia de que o primeiro semestre é muito sobre você começar a trabalhar, a fazer muito conteúdo, aprender a estudar com qualidade. O segundo semestre você não tem mais tanto tempo, então não dá para você fazer um tiro longo, é um tiro curto. O que vocês sugeririam de maneira pedagógica, o que estudar aí a 2 meses e meio do Enem? O que vocês sugeririam hoje se vocês pegar um aluno mentorado de vocês de como organizar aí a rotina? Bem, vamos lá. Eu acho que, assim, a gente já está no final de agosto, né? Vamos pontuar isso mais ou menos aqui. E a gente está indo para setembro e outubro. Então, a gente tem 2 meses de trabalho, certo? Eu gosto muito do que a gente consegue fazer a partir dos simulados do HPLUS. E, lógico, você não se limita ao simulado do HPLUS. Você vai buscar outros simulados também. Você que está assistindo aí e não faz parte aqui dessa família. Mas a gente utiliza os simulados para fazer um mapeamento das suas dificuldades, um diagnóstico dos erros. Eu acho que esse é um primeiro passo, né? Aonde é que você está errando? Quais são os pontos que você tem dificuldade? É no segundo dia? É no primeiro dia?
é na redação. Então, acho que o primeiro passo para a gente começar a fazer isso é mapear as dificuldades que resistem até agora. Então, se é matemática, a gente já definiu que temos um ponto de trabalho aí. Então, a partir desse diagnóstico, matemática vai ser o nosso foco. Então, a gente começa a separar um tempo a mais para matemática. O Alexandre, né, ele trabalha na unidade que tem essa possibilidade única e incrível de visualizar essa evolução, né? E a gente sabe que matemática é mais duro, né? E aí eu queria até jogar um pouco dessa pergunta pro Alexandre. Em matemática, considerando as dificuldades que você visualiza nos seus alunos, você consegue perceber algumas que são mais resistentes, mais árduas do que outras. Você conseguiria citar alguns exemplos aqui pra gente, para que eles já pudessem ter uma visão? Ah, com certeza. Para mim, não dá para falar de Enem e discutir matemática sem falar das duas maiores problemas para os garotos. E isso é uma coisa que é recorrente tanto com aprofundamento quanto extensivo, que é grandezas proporcionais e matemática financeira. É impressionante. Eu tenho uma aluna, a Giovana, que ela fala, ela é excelente, é uma grande aluna, acerta muito, mas até hoje ela segue, todo simulado aparece uma, outra, foi um vacilo, mas sempre aparece. É uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que tá ali. São juntos, quase 35% da prova são esses dois temas. Então, e é recorrente, não tem nível, é para todos. Tanto do melhor para o aluno que está ainda se desenvolvendo mais. A gente bate muito nessas duas, com certeza. E nessa dificuldade que ela tem, você falou matemática financeira, é uma dificuldade, acho que de todos os alunos, de todas as unidades, sabe? Como é que você recomendaria a ela, Felipe também, por favor, nos ajude aqui. Pode deixar. Como é que você ajudaria essa aluna em matemática financeira, em razão e proporção? A Giovana, eu acho que depende do nível, né? Eu acho que a gente não pode esquecer disso, que a gente não pode nunca ignorar o nível do aluno. Para um aluno mais forte, trabalhar um erro que ele aparece, mas ele não é crônico, ele não necessariamente é crônico, apesar de aparecer sempre, grandezas proporcionais na matemática financeira tem uma distribuição muito grande. Então a gente precisa manter monitoramento para ela não esquecer. Eu preciso monitorar sempre. Então ela sempre faz lista. Apesar Ale, de fazer... Desculpa te cortar aqui, mas vamos pensar no público que não é do H+. Não, calma, eu jogaria. Isso é o nível. Então eu tô nesse nível. Então que no nível dela... Monitoramento. Claro. A monitoramento eu vou fazer uma lista. Ela vai tirar uma lista de exercícios daquele tema procurando relembrar como é que ele está sendo tratado, se eu lembro ou não. Umas 15 questões de matemática. 15, 20, depende do nível, entre 10 e 20 questões, geralmente fáceis e médias, tentar não ir para questões muito difíceis para você não se sentir muito atacado, tentar ficar ali... Parecido com a banca também, né? Que eu acho que é importante. O monitoramento, eu acho que a ideia não é você colocar questões muito complexas e nem questões muito diferentes do que o aluno está acostumado a encontrar no Enem. Então, acho que você buscar ali algumas bancas que se pareçam com o Enem e conseguir monitorar aquele assunto é a melhor saída, principalmente nesses tópicos. Para quem não está acostumado com a nossa linguagem, é o seguinte, tudo na sua memória é transitório. Então, você tem 3 pilares importantes para você ter na sua rotina de estudos, associadas à memória de longo prazo, ou seja, aquela informação que você vai fixar. Primeiro, ser ativo. Segundo, revisar. E terceiro, associar as informações. Quando a Ale fala sobre monitoramento, é justamente para quê? A gente ter alguma estratégia para estar sempre olhando o quanto a sua memória ainda está ativa. Então, basicamente, é uma estratégia de revisão espaçada para a gente saber qual é o seu estágio. Então, por exemplo, eu tinha um aluno com um erro crônico de grandeza proporcional, a gente usou uma estratégia para aquele erro crônico. Depois de 15 dias, 20 dias, a gente coloca um monitoramento, ou seja, uma revisão espaçada, com uma lista de 15 questões. E a partir daquela taxa de acerto dessa lista, a gente vai conseguir saber exatamente como proceder a partir daí, certo? Então, acho que é importante para a galera que não é do nosso público entender. É importante vocês entenderem que a gente vai ter muita nomenclatura interna aqui, que a gente vai ter que parar para explicar. Mas assim, o Marcos falou um pouco sobre isso, né, de saber os diagnósticos e tudo mais. Vamos partir da premissa que a maioria dos alunos não sabe o que é um diagnóstico bem feito, não sabe em qual estágio está, porque autoconhecimento é complicado e às vezes o aluno não quer entender qual o nível dele de fato. Às vezes eles querem superdimensionar ou subdimensionar. Tem aquele aluno que acha que sabe muito e aluno que não tem fé de que sabe. Então o que vocês sugeriam para ele hoje? Pô, eu não fiz nada até agora, não sei em qual nível eu estou. Como que ele pode fazer esse mapeamento na visão de vocês?
o que ele faria para saber qual estágio ele está no exemplo que a gente deu aqui de matemática? O que vocês sugerem aí que ele faça, Felipinho? Olha, eu acho que o primeiro passo é talvez já fazer uma prova. Eu tenho usado muito o PPL nesse momento do ano, porque eu acho que é uma prova que está dentro do perfil Enem, né? É uma prova da banca, óbvio. E é uma prova que está em um nível que consegue atingir alguns alunos num geral. Então eu faria essa prova, teria uma boa noção do quanto de desenvolvimento ele teve até agora no ano, porque essa prova pega as principais incidências que o Enem cobra. E depois disso eu conseguiria ali junto deles fazer um planejamento de acordo com os erros. A gente costuma dividir os erros com algumas nomenclaturas, eu vou tentar ser o mais simples possível. A gente costuma colocar o erro de conteúdo ou um erro de uma lacuna de conteúdo, que eu acho que é um erro ali que dá um pouquinho mais de trabalho, a gente precisa voltar em teoria, precisa ver de uma forma mais gradativa. A gente tem um erro de monitoramento, que foi o que a gente falou aqui, que o aluno sabe aquele conteúdo, mas ele passa muito tempo sem revisar e acaba entrando nessa transitoriedade da memória. E o erro de atenção, o erro de falta de tempo. Então, acho que quanto mais rápido o aluno conseguir identificar o tipo de erro que ele está tendo, eu acho que melhor vai ser o desenvolvimento dele dali para frente. E para cada tipo de erro tem uma ferramenta nova que a gente pode apresentar. Eu acho que devagar aqui a gente chega lá e fala em cada uma delas. Mas uma prova é suficiente para a gente medir? Vocês acham que tem que ter um conjunto de provas? Não. Hoje, assim, se eu sou um aluno que, cara, não sei onde eu tô, não fiz prova até agora, isso pode acontecer também. Quantas provas eu preciso fazer, Lê? No mínimo umas 3. Pelo menos umas 3 ou 4 provas para os erros crônicos aparecerem. Porque se for um aluno bom, por exemplo, você não vai encontrar um erro crônico com uma prova. Pega 45 questões, com a dispersão que a gente tem de tema, você não vai achar um erro crônico muito claro. Talvez uma lista direcionada para os temas de incidência seja uma estratégia interessante, que é mais ou menos o que a gente faz hoje com as nossas listas de revisão, que são orientadas para isso. O objetivo é que você veja como você está naquele tema de incidência alta, de matemática, ou de física, ou de biologia. Eu vou trazer aqui uma ideia para somar a esse relato do Felipe e do Alexandre, que foram perfeitos. Eu acho que é só um adendo, né? Então vamos lá. Você que não sabe onde você está, você precisa fazer uma prova como forma de identificar suas dificuldades. O Felipe sugeriu a PPL. Excelente. Eu iria um pouquinho além. Você não sabe onde você está, qual prova você fazer? Teria anos específicos para isso. Então, se você tem muita dificuldade em matemática, você faria os anos mais recentes. 2022, 2023, 2024. Marcos, por que esses anos? Pois a nota de TRI em matemática, nessa área do conhecimento, foi menor nesses anos. Então, você teria uma prova que estaria num nível um pouco menor, para a gente poder ali também identificar mais ou menos dentro da sua faixa de acerto quais são suas dificuldades. Agora você está em um nível já de mais aprofundamento, você já manda bem em matemática. Você faria o ano 2015, 2016, 2017. Por quê? São historicamente as provas mais difíceis do Enem. Exato. São as mais pesadas. O Marcos está falando isso, né? Porque a gente trabalha com a TRI aqui, a gente fez esse mapeamento, né? Só para vocês terem uma ideia, a gente classificou as questões em fácil, médio e difícil. E se você pegar ali mais ou menos em difícil e muito difícil, as duas provas mais pesadas foram 2018 e 2015. Então 2018 e 2015 foram provas que o aluno vai ter muita dificuldade, então tem que tomar esse cuidado também. Se tu pegar 20, 21, 23 e 24, são as provas que você tem poucas questões que tem um nível de dificuldade muito alto. E então sempre vale a pena. O PPL tende a ser uma prova que ela tem menos questões difíceis do que a prova tradicional. Então, assim, pensando nesse recorte aí, eu acho que é interessante. E claro, cara, quando você pega as provas mais recentes, você está mapeando melhor o que está acontecendo agora. Não tem jeito. Quando você foge muito na linha do tempo, você entende ainda, aí você começa a perceber umas mudanças na banca, né? Se tu pegar, por exemplo, ali até 2016, a gente não tinha esse recorte de primeiro dia que é hoje e segundo dia. Você tinha uma mudança ali. Era matemática, linguagens e redação, humanas e natureza no outro dia. Então isso é legal de perceber. Assim, em cima disso, para a gente tentar achar algumas coisas em comum, dando minha opinião aqui também sobre o tema, pega essas provas, eu recomendo que vocês façam 3, 4 provas, faz a média. Em cima da média de acertos, você vai ter mais ou menos uma noção do que você está errando. Eu até brinco, né, cara? A gente tem muito tempo, já mentorei mais de 500 pessoas aí aprovadas em medicina, então assim, já sabe, olha e já sabe.
você tem ali 30 acertos, cara, é batata. Você não domina os temas do top 5 de incidência. Então você tem lacunas em razão e proporção, funções, geometria plano espacial, combinatória, probabilidade e estatística, né? Foi aqui 6 temas. E não faz sentido você seguir fazendo prova se você não domina esses 6 temas. Porque certamente você vai fazer e eles vão continuar aparecendo no seu erro. Então, como que vocês organizam? Se fossem pegar hoje uma pessoa que está tirando aí 30 acertos numa área do conhecimento, como que vocês parariam para organizar essa pessoa? Imagina que ela ainda está fazendo o cursinho ou colégio, ainda tem cronograma a seguir. Como que você colocaria aí um sistema de prova na semana e esse estudo de erros de alta incidência? Como que vocês organizariam isso? Em matemática, eu vou manter matemática, mas eu vou abrir aqui para que a gente possa conversar. Então, vamos lá. Matemática, você tem uma dificuldade grande. O Adolfo comentou dos 6 temas. Aqui a gente tem uma visão um pouco mais genérica. São 6 temas, funções. Dentro de funções, o que a gente poderia trabalhar a curto prazo? Então, função afim, função quadrática, gráfico. Eu acho que seria um bom caminho. Dentro de geometria plana, cálculo de área. Dentro de geometria espacial, aí, lógico, a gente vai para esses cálculos, mas a gente trabalharia com prismas, cilindros, cones. Estou pensando em subtópicos de recorrência. Vocês concordam comigo? Eu concordo. Adicionariam mais alguma coisa? Por exemplo, eu posso dar outro exemplo em outra disciplina, né? Física, que é um problema muito sério também para todo mundo. E eu costumo, nesses casos, fazer uma maratona, né? Então, eu separo tempos da semana dos meus estudantes e coloco ali, eu divido melhor esse conteúdo maior. Vou dar um exemplo aqui de eletrodinâmica, né? Então, eu coloco ali Leis de Ohm, associação de resistores. Então, eu vou dividindo bem devagarzinho para que eles consigam compreender melhor aquele assunto. E com exercícios categorizados, eu acho que essas associações ali, acho que faz toda a diferença, né? Nesse curto prazo. Eu vou lembrar aí que vou puxar esse anzol com lembrar das revisões que se a gente faz uma maratona, e isso é importante comentar, se eu vou fazer uma maratona, que seja de eletrodinâmica, a gente está falando em torno de 3, às vezes 4, 5 aulas de cada tópico. Faço a primeira. Quando eu vou para a segunda, é importante eu ter um momento para revisar a segunda, que é a nossa ideia aqui que a gente tem de revisão continuada, que é voltar no tema anterior para você conseguir construir a conexão entre as aulas e entre o conteúdo. E isso você tem que fazer sempre que você está nessa estrutura de maratona, você precisa pensar que aquele conteúdo é um só. Apesar de a gente estar separando, a gente conecta ele a partir das revisões continuadas. Isso é importante que o Ayer falou, né? Trazendo novamente a nomenclatura aqui para o público, assim. Lembra que eu falei para vocês que são os 3 fatores associados à memória de longo prazo. Ser ativo, repetir e associar. Qual o principal erro, a dificuldade que os alunos de exatas têm? Eles não conseguem associar os tópicos. Então, aula 1 e aula 2 para eles são coisas separadas. A aula 3, ele já nem lembra da aula 1 e aula 2. Isso faz com que o conteúdo na cabeça do aluno não fique integrado na memória e você não tenha a formação de um engrama, que são neurônios que disparam juntos quando você ativa aquela informação. E quando você pensa em nível de memória, isso é importante pelo seguinte: quando eu vou fazer uma questão, eu tenho que buscar memória de longo prazo, trazer para minha memória de trabalho para resolver um problema. Só que a minha memória de trabalho tem, em média, 7 elementos. Qualquer aula tem mais do que 7 elementos. Como que eu consigo, então, puxar um conteúdo todo, tendo integrado? Quando eu pego a geometria plana e eu consigo entender semelhança de triângulo com, Bhaskara, com trigonometria, eu consigo fazer lei dos senos, lei dos cossenos, isso tudo integrado, eu consigo puxar tudo junto, utilizando menos a memória de trabalho. Se você não tem isso, o que vai acontecer na tua prova? Você vai, às vezes, não conseguir evocar informação, ou você vai fazer parcialmente uma questão e vai parar no meio porque você não sabe aquele pulo do gato. Então, você não conseguiu integrar. Então, onde a revisão continuada entra nisso? Quando você pega dias consecutivos, por exemplo, segunda, terça e quarta, e eu pego um bloco do conhecimento, como o Felipe falou, de eletrodinâmica, você consegue estudar leis de Ohm, associação de resistores e potência. E quando você tem um dia, né, de um dia para o outro, você consegue integrar esse conteúdo. Então, a revisão continuada é aula 3, eu volto nas aulas 1 e 2.
E aí depois a gente monitora a memória, que a gente falou anteriormente, que é uma revisão espaçada. Então essa estratégia de maratona é muito importante. A gente está aqui deixando claro para vocês o quê? Quanto mais você conseguir priorizar os temas e eliminar os erros crônicos, mais interessante, certo? Agora, como que vocês acham que um aluno sabe que ele matou o erro crônico? Porque muito aluno estuda e dá check, né? Como que a gente consegue falar para o aluno assim, olha, isso aqui eu eliminei, porque o aluno fala, pô, Ali, Marcos, Felipe, de novo eu estou estudando isso, e aí o que vocês acham que aconteceu naquele erro crônico para que ele não tenha conseguido resolver? Eu acho que, por exemplo, eu tô numa fase do ano que muitos alunos meus falam muito de combinatória, falam muito de cinemática, que são conteúdos que a gente viu no início do ano letivo e acabou que esse erro persistiu durante muito tempo. Então, quando ele mata esse erro crônico ali, ele acaba percebendo ao longo das provas e dos simulados que aquele erro vai deixando de aparecer nos diagnósticos. Então é uma dificuldade muito grande que ele tinha ali. Se caísse 3 questões de combinatória no simulado dele, ele não conseguia resolver nenhuma. E agora ele já começa a rascunhar bem, ele consegue acertar mais aquelas questões, e você percebe que essa consolidação da memória ela vai acontecendo de uma maneira constante. Então eu separaria ali também um tempo para a gente avaliar se aquele assunto realmente foi consolidado bem ou não. Então, se esse erro crônico foi realmente sanado, ele não tende a aparecer mais tão constantemente nos próximos diagnósticos. Pelo menos eu tento avaliar desse jeito. Uma estratégia vitoriosa que eu vejo com os alunos do aprofundamento, e o Felipe citou análise combinatória, que é trabalhar essas questões quase todos os dias. Isso. Pelo menos 3, 5 questões de análise combinatória, de probabilidade, todo dia na semana. Isso não é para qualquer aluno, eu acho que existem fases. Mas se o aluno já está naquele momento, que ele já viu N aulas de análise combinatória, não tem mais nada que você possa ver de novo em análise combinatória. Você esgotou. Você vai para a prática todo dia. Repetitiva. Aí entra uma palavrinha-chave, constância. Constância de resolver combinatória e probabilidade todo dia. Isso te dá uma habilidade de você aprender o modelinho da questão. E isso que você está falando, Marcos, faz muito sentido, porque, por exemplo, a primeira coisa que o aluno pensa quando está aparecendo o erro de forma mais constante, eu consegui identificar que eu tenho um erro crônico em determinado assunto. A primeira coisa que ele pensa é, vou ver uma nova aula, vou mudar o professor, vou dar uma nova abordagem. E não necessariamente é isso que vai fazer a diferença para ele. Então a gente tem que procurar dar uma nova abordagem, procurar ferramentas ali que possam ajudar ele de fato a consolidar aquelas informações, mas não necessariamente é uma questão de rever teoria toda de novo. Então a gente pode buscar soluções sem que necessariamente seja assistir uma videoaula, voltar novamente naquele assunto de um jeito muito teórico. Então, Felipe, você falou uma coisa assim que eu acho que é genial para os alunos. O que eles não podem fazer, o que eles estão fazendo de errado quando estudam. Você falou voltar para a mesma aula, mudar de metodologia. Às vezes o aluno tem a dúvida, e é normal ter medo. Né? Você está ali, não estou aprendendo isso, tem alguma coisa errada, eu quero mudar. E é aí que ele acaba errando. Né? Então você falou, não é voltar na mesma aula, é insistir nos exercícios. E o que mais que você adicionaria, Alexandre, Adolfo, que os alunos fazem de errado na hora do estudo? Eu acho que eu bato nessa tecla da aula só propondo uma outra coisa, porque eu acho que teoria, a gente está muito acostumado com a teoria como aula, e eu acho que a teoria ela tem formas diferentes. A combinatória é um clássico, porque, para mim, a probabilidade de combinatória, ela tem uma teoria muito simples, só que quando você coloca ela sozinha, só a teoria, ela é muito bobinha, muito simples, muito aquela coisa meio beabá. Só que quando você leva para os exercícios, a teoria vai se tornando cada vez mais difícil. Então, buscar a teoria de exercícios mais difíceis é também uma forma de lidar com tipos diferentes. Aí o cara vou assistir a mesma aula, vou fazer esse mesmo conjunto de exercícios básicos só do nível do Enem, e isso aqui vai ser a solução para mim para a combinatória. Não, você precisa levar além, você precisa aprofundar, ir para um tema mais difícil, fazer questões mais difíceis para consolidar aquela base que você pegou. Uma coisa que acontece também no erro crônico, que eu acho que é problemática, é o aluno querer ver isso que o Felipe falou, de muita teoria, antes de fazer questão, e aí tem uma ilusão de competência. Porque ele acabou de ver a teoria, e aí ele tem os exercícios resolvidos pelo professor e vai pegar as questões e ele não está forçando a memória dele. Daqui a um tempo ele acaba esquecendo.
Então lembra que a gente falou que a importância de você ser ativo, né? Quando você tem um erro crônico, tem sim que ver a teoria, mas você tem que estar sempre ativo na tua memória. Uma outra coisa importante de dizer é, você não precisa aprender só por aula, mas talvez melhorar a separação da resolução dos exercícios na sua cabeça. Então, por exemplo, eu peguei uma aula de combinatória de probabilidade. Você vai categorizar os exercícios. Por exemplo, quando você vai pegar uma questão de permutação, né, você vai pegar lá e vai fazer um anagrama. Então você vai pegar um anagrama, palavras com letras diferentes, você vai fazer lá a permutação, beleza. Só qual é o próximo estágio disso? É você pegar um anagrama com letras repetidas. Então você vai ter uma permutação com repetição. Aí você já entendeu, então quando tem repetição, quando não tem repetição, é só o fatorial. Quando eu tenho N repetições, eu pego o P fatorial sobre o N fatorial e eu consigo resolver. E aí vem a questão depois, mas agora eu quero que você tenha um anagrama, só que essas duas letras têm que estar sempre juntas. Então você vai começar a separar dentro da sua memória como cada tipo de questão é resolvida. Isso vai favorecer com que você depois reative aquela informação. Então categorizar os exercícios é fundamental, tá? E eu acredito que depois disso você consegue ir bem para as vistas. Então, qual o erro que os alunos cometem muito, né, Marcos? Eu acredito. É você ver uma aula e você ir direto para uma lista de exercícios que não está bem separada. Porque você tem muita dificuldade, aí a primeira questão é de um tópico da aula, a questão 2 é de um outro tópico, a 3 é de outro tópico, e aí você não conseguiu separar bem. O ideal é que você faça uma lista onde você faça um bloco de questões do primeiro tópico, depois um bloco de questões do segundo tópico, e assim que você entendeu, você comece a misturar. E por último também, Adolfo, agora eu já sei que eu entendi. Vamos começar a intercalar. Começa a misturar, porque às vezes também o aluno, quando ele sabe que ali a questão é daquele tópico, fica condicionado. Ele ativa a memória, aí lembra. Mas quando está misturado na prova, ele não identifica. Então, se falta de gatilho de memória, ele só vai conseguir construir quando ele pegar questões intercaladas. Então, ele faz uma revisão espaçada e intercalada. Exatamente. E ele encontra isso aonde com facilidade? Momento propaganda, gente. No HPUS. É isso. Exatamente. Que é a nossa metodologia, né? Os 3 tipos de revisão, você tem a revisão continuada. Então, você tem um erro crônico, a gente tem lá a revisão continuada para você integrar. Depois, um mês depois, você vai fazer a revisão espaçada para saber a tua taxa de acerto e se você eliminou aquele erro crônico. E depois você vai fazer a revisão intercalada por prova, ou ciclo revisional, enfim, para você conseguir medir se de fato você ativa aquela informação. Perfeito. E aproveitando esse momento jabá, né, que se fala? Mas aqui, não coisa aqui nisso, pessoal, porque isso aqui ficou sensacional. Porque... Acho que isso tem que ser falado, né? Que faz aproveitando essa propaganda, um ponto positivo que a gente tem dentro do planejamento do HPlus é que a gente coloca os temas de maiores incidências muito mais voltados para o primeiro semestre. Então, eu acho que todo mundo aqui, como mentor, já tem a tranquilidade de planejar melhor essas revisões, porque todos os conteúdos que mais caem a gente já deu. Então, a gente começa a ter um controle melhor sobre as aulas que virão agora nesse último livro, que aí também cabe outra propaganda, né? A gente já está no último livro, faltando semanas e semanas para o Enem. Quase 10 semanas, né? A gente vai terminar o conteúdo dia 3 de outubro, e começa 6 de outubro as revisões, né? Serão 5 semanas para o primeiro dia, 6 semanas para o segundo dia de revisão. Então, assim, isso faz total diferença. A gente já está no momento de que a gente está revisando muito mais do que absorvendo conteúdo novo. E isso, na hora da prova, eu acho que faz a diferença de um jeito absurdo. Então, assim, um segredo para esse aluno que está agora, nessa reta final, é fazer essa revisão espaçada, intercalada. Lógico, nossos alunos já vão estar fazendo isso, mas isso faz parte do curso, mas nesse mês de outubro. Então, essa seria uma grande dica. E eu acho que intensificar um pouco mais as provas, né? É como a gente estava falando, tem provas de diferentes níveis. Eu acho que o aluno se conhecendo já nesse primeiro momento já ajuda muito, mas eu acho que fazer um número maior de provas nessa reta final ajuda. Sensacional. Acredito que assim, para quem tá agora, Adolfo, eu tô agora perdido, eu faria o quê? Olharia o top 5 das matérias, o que mais cai, os 5 temas que mais caem na cada disciplina. Adolfo, o top 5 tá onde? Tá no link, não é? Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá bom, é isso. Para vocês acompanharem com mais facilidade, né? Você vai pegar, então, o top 5 das questões que você tem mais dificuldade, das matérias, vai ver o que você tem mais dificuldade. Se você perceber que tem 3 ou mais, não adianta fazer prova agora, porque esses erros vão aparecer. Então, nesse mês de agosto e setembro, foca em eliminar esses erros.
Se você fez isso, você já vai começar a subir o seu patamar. E aí você vai começar ali, outubro, novembro, começar a intensificar as provas, tá? Isso vai ser uma coisa muito diferencial para você, certo? E se você quer começar agora a sua preparação para o Extensivo 2026, vou passar para vocês agora um vídeo sobre um convite para o nosso concurso de bolsas, que ocorre todos os sábados, para você entrar no cursinho que mais aprova presencialmente em medicina no Brasil. E o que vocês acham a partir disso? Para a gente falar um pouquinho então agora do aluno que está melhor. Pensa o aluno, cara, já vi tudo, mas eu me sinto num platô de crescimento, já bato 37, 38 por área do conhecimento, mas eu não consigo, porque eu olho meus diagnósticos e não vejo os erros. Eu vejo erros muito pontuais, muito separados. O que pode agora ser um diferencial para esse aluno conseguir ser aprovado? Um aluno bom, ele precisa praticar, ele precisa ir além. Eu não posso limitar um aluno bom ao Enem, por exemplo. Geralmente eu faço isso. Isso é um hábito com os meus alunos do aprofundamento. Eles vão fazer provas mais difíceis, porque ele vai ser cobrado de uma forma mais intensa, ele vai ver temas mais difíceis e vai conseguir monitorar ao mesmo tempo. Então, uma prova da Federal do Rio Grande do Sul, pessoal, os meus alunos amam, eles são apaixonados por essa banca. URGS, Federal do Rio Grande do Sul. Com os amigos aí do Sul, a gente sabe pronunciar direito, é URGS, como os nossos colegas falam. É uma prova, ela não é tão pesada assim, ela é uma prova bem densa, mas ela é bem estruturada e aprofunda bem os conteúdos. Então você vai para uma prova de matemática com a forma de cobrança mudando bastante. E evita uma coisa que o Adolfo falou, que é a ideia da ilusão de competência. Porque se você está indo muito bem numa banca só, quando você vai para outra e começa a errar, a tendência é que aquele conteúdo não esteja tão bem fundamentado, tão bem construído como você imaginou. E você consegue ir além e trabalhar um pouco melhor isso. E tirar você ali do 36, 37 e jogar para um 41, talvez até um 42. Então, o aluno de alto nível, ele faz provas mais difíceis. A gente está buscando o erro ali onde ele não está acostumado, tirando da zona de conforto. É URGS, qual outra prova ali que você gosta? URGS, UFSC, UEL, qual que é a outra? Eu gosto muito das questões da USE também, né? Que é uma... Da UES. É mais direto, né? verdade. FUVEST, Unicamp, a gente adiciona? Eu acho uma boa também. Eu gosto de FUVEST. Elas são mais pontuais porque é uma prova muito desgastante. Tem esse ponto, eu não posso botar 2 provas de 90 questões para eles fazerem uma semana, porque senão eles não vão ser ninguém. A URGS é uma prova que eu consigo recortar, mas a FUVEST tem que aparecer. Você pega só em algumas disciplinas. Geralmente a URGS, pra gente não necessariamente vale a pena fazer ela toda. Eu recorto as naturezas em matemática, que é mais interessante pra gente. Geografia e história. Não. Linguagens, eu não sei se tem essa necessidade. Eu prefiro uma Unesp, eu prefiro uma FUVEST para ir para linguagens do que ir para uma URGS, por exemplo. Porque tem volume. Eu não preciso... diferente do Enem e tem obras específicas, né? Eu tenho que ter esse cuidado. A URGS tem obra, a UFPR tem obra, a UFSC tem obra, todo mundo tem umas específicas, é difícil entrar em linguagens. E o Enem é muito próprio também, né? E tem essa característica do Enem. A área de linguagens do Enem eu acho que é muito próprio. Você vê uma questão, você consegue identificar bem que é o Enem. A que eu gosto de usar em linguagens pra gente elevar um pouco o nível é a Unesp. Mas mesmo assim você já consegue ver uma diferençazinha ali, porque as habilidades que o Enem cobra, eu acho que é único, né? Não tem muito... Eu tive uma experiência passada com alunos, não cabe a gente entrar em detalhes, né? Mas eu tive uma experiência passada com alunos em que a gente pegou questões do Enem anteriores, né? Para poder colocar para os alunos poderem fazer. Não foi informado que era um simulado, não era o H+, tá, gente? Fica tranquilo. Não foi informado que era um simulado inédito, nem nada, mas que era um simulado. E aí, né? Questões antigas do Enem, a principal reclamação dos alunos era que essas questões não eram do Enem. Eu estava falando isso essa semana com o pessoal na mentoria. A prova do Enem, a prova de linguagens do Enem, ela é muito característica. Às vezes, os próprios professores discordam em muito das questões, não tem muito para onde a gente fugir, e mesmo questões antigas do Enem já não são tão Enem assim. Sabe? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem dificuldade. Sofreu muita transformação, né, ao longo do Sim. tempo. Assim, em cima da pessoa estar acertando muito, eu acho assim, 38, eu acho importante a gente parar para pensar assim. Ela pode ter ali 1, 2 erros crônicos de alta incidência, mas não é o comum. Mas se aparecer, pode acontecer. Mas a maioria dele ter alguns temas de menor incidência.
E por que a gente coloca os alunos para fazerem outras provas também? Porque se eu estou trabalhando o Enem, a incidência é sempre a mesma. Mas isso não quer dizer que não vai cair temas como embriologia, eletrostática, ótica, que caíram recentemente. Então, se você só faz Enem, essas matérias que não aparecem tanto, você não vai estar reativando numa revisão intercalada. Você vai precisar ter outras bancas para poder estar monitorando essa informação via questões. E aí entram essas provas. Então, sempre dou um exemplo, cara. Você está tirando 38, beleza, a embriologia não cai todo ano. Mas se você está fazendo outras provas e cair, você já acerta uma questão em relação aos demais. Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu acho que também a gente pode colocar aqui para isso aqui. Eles podem ter matérias intermediárias. Aí, numa prova do Enem que não é tão pesada, a gente não vai encontrar tantos erros. Porque ele vai olhar ali a prova, vai fazer, sei lá, 38. Em 7 erros, você vai ter diversos temas. Então, para você analisar várias provas, talvez você analise 8 provas e apareçam 2 erros só de um tema. Mas porque a questão não era tão complexa e para aquele nível ele domina. Quando sobe um pouco o nível, se vier aquele tema difícil, ele erra. Então, fazer revisões, fazer essas outras provas vai ajudar nesse quesito também. E talvez fazer revisões agora temáticas. Para entender, tipo assim, se eu fizer agora 15 questões de cinemática, qual é a minha taxa de acerto? Se você tirar menos de 80, você já sabe que você tem lacunas. Então vale a pena você pegar essa lapidada para que se ela apareça no Enem, você conseguir, obviamente, lapidar e resolver até o dia da prova. E, por exemplo, esse aluno que está no platô de 38, beirando ali os 40, queria dar um recado para você. A gente se importa com você, tá? Que eu acho que o lado emocional nessa hora, eu acho que é o que mais pesa. Porque você é bom, mas ainda não é bom o suficiente para aprovação. E aí eu acho que a maior dificuldade que eles têm é justamente isso. Assim, como eu lido com esses poucos erros que eu tenho, eu tô no caminho certo, não tô, o que eu posso fazer de diferente? Então, assim, primeiro passo, cuide da sua mente, cuide da sua cabeça, que senão acho que não adianta nada todas essas dicas que a gente tá dando aqui do lado pedagógico, se você não tiver esse cuidado emocional. Porque essa parte do ano, esse momento em que eles estão bons, mas ainda não o suficiente, eu acho que é o que mais mexe com eles, né? Pô, então acho que a gente trouxe o ouro aqui, né? Porque então um aluno de alta performance, ele tem que fazer provas mais difíceis, ele precisa estar atento aos temas de maior incidência, mas também aqueles que não são tão incidentes e acabam não aparecendo no diagnóstico dele, e ele precisa cuidar da saúde mental. Então, para alta performance, esse é o trio. Eu brinco que a galera pensa muito em alta performance com L e esquece da auto performance com U. Então, quando você tem a auto performance, você certamente vai chegar na alta performance. Em cima disso, sendo das provas mais pesadas, cara, caderninho de erro nessa reta final, né? Oxe. Ou flashcard, essas lacunas que o aluno tem. Porque, por exemplo, eu posso ter 85% de taxa de acerto num tema e eu tenho 15% que eu não domino. E aí eu não vou ficar voltando numa aula de 1 hora por conta de 15%. Então você ter um espaço onde você já tem essas lacunas e você possa se movimentar, ir para casa e todo dia dar uma olhada, ter um certo controle sobre essa informação, vai ser um diferencial. Então para você que está batendo em 38, 40, isso aí vai ser um diferencial muito grande. E, assim, para os meus alunos das mentorias, meu Deus, vai falar de novo de flashcard, mas, assim, quando a gente fala de flashcard, aí, por favor, me ajudem aqui, tá, gente? O flashcard é um recurso para a gente resgatar na memória aquele conteúdo e confirmar, reforçar e gerar ali uma recodificação daquela informação. Eu gosto muito de destacar para os meus alunos a importância de sempre que a gente tiver no flashcard um conteúdo, tentar trazer uma imagem. Eu faço uma analogia com eles que é a seguinte: a gente construiu as pirâmides do Egito sem dominar a matemática moderna, sem a gente dominar a linguagem que a gente utiliza, as letrinhas que a gente escreve no caderno. E aí, desculpa, uma fucking obra de engenharia aqui, e você, assim, estava escrevendo em desenho, sabe? Como é que você, né, naquele momento, a gente chegou nesse nível de conhecimento e a gente nem usava as formas tradicionais de se expressar. Então, assim, isso mostra que a nossa memória, ela não evoluiu para guardar fórmulas de matemática. A nossa memória, ela não evoluiu para guardar números, textos, né? Então, sempre que possível, trazer uma informação visual, uma informação espacial, setas
sabe? Distribuições. Aqui tem uma coisa mais importante no flashcard, do outro lado tem uma coisa menos importante, né? E você fazer conexões, setinhas, desenhos, imagens, isso ajuda muito, porque a nossa memória ela é visual, espacial, antes de se tornar essa memória que a gente conhece hoje, que a gente precisa ter. Então, assim, essa é uma dica que eu gosto de trazer para o flashcard. Mas não só para o flashcard, mas também para ele e para o caderno de erro. Ale, o que você destacaria de importante? Eu acho que pensando em flashcard, eu não posso deixar de comentar, que é uma coisa que a gente acaba falando bastante. Na verdade, é mais para o caderno de erro, menos para o flashcard. Que o caderno de erro é uma apreensão, o caderno de erro infinito, que eu chamo os meus alunos, que eu já tive aluno, que ele me apareceu com um caderno de 200, foi até enquanto eu estava em São José dos Campos, me aparece com um caderno de 200 folhas, ele era inteiro só caderno de erro. Era uma parada que era impossível, era nenhum ser humano, ele ia ficar para sempre naquele caderno de erro. E ele não pode ser infinito. Ele olhava para o caderno de erro e produzia ansiedade. Um aluno 38 olha para o caderno de erro dele com um bloco, material, né? Um bloco de 200 folhas, ele não vai conseguir tratar. Então é ter muito cuidado com o caderno de erro de vocês. Ele é uma ferramenta muito importante, mas ela também é uma ferramenta razoavelmente passiva. Então não pode ser a principal técnica de estudo. Não pode ser a principal técnica de estudos. Você tem que escolher muito bem o que você vai colocar no seu caderno de erro. Não pode ser uma mistura de tudo, porque se você tem que voltar e você não necessariamente tem tempo para voltar, como é que você vai continuar colocando? E aí chega um momento e ele falava, cara, não consigo olhar. Eu parei de fazer... Ela era um menino, ele fazia flashcard inclusive meio errado, e era um misto ali de caderno de erro e flashcard. Ele tinha, acho que era 1.400 cards mais o livro, era uma coisa impossível dele. E ele falou assim, eu me sinto ansioso olhando. Se eu pensar no flashcard, eu fico ansioso. Mas eu acho, Ale, que assim, isso é uma coisa que hoje o caderno de erro e flashcard, acho que todo mundo fala, não é algo restrito à nomenclatura do H+. Mas eu acho que as pessoas às vezes entendem essas ferramentas da maneira errada. Então, por exemplo, o caderno de erro, ele é temporário, cara. Então, aqueles erros que estão aparecendo ali, se você revisar bem, eles vão deixar de ser erros. Então, eu acho que meio que quantificar quantas vezes você voltou naquele assunto, eu acho que isso vai fazer uma diferença grande. E escolher muito bem o tipo de questão que vai aparecer ali. Porque, por exemplo, questões que são muito modelos, elas não podem estar no teu caderno de erro, de jeito nenhum. Porque elas aparecem no teu simulado. Se você quiser colocar ela em algum lugar para que ela, de fato, né, faça sentido no teu estudo, ela tem que estar no teu caderno tradicional, já junto com a teoria lá que o professor passou e tudo mais. Então, acho que quanto melhor você classificar o tipo de questão que é e ir para o caderno de erro, só aquela questão que realmente ensinou algo que nunca você tinha visto ou que o professor não falou na aula, aí eu acho que vai ficar esse caderno enorme e não vai ter tanto sentido. Sobre o caderno de erro, eu acho importante a primeira coisa a pessoa fazer é classificar o erro. Porque se é um erro crônico, ou seja, que sempre se repete, ou seja, o aluno tem uma taxa de acerto baixa naquele conteúdo, o caderno de erro vira um resumo. E a ideia do caderno de erro é ser informações pontuais sobre o tema. Você precisa partir da premissa que naquele conteúdo você tem uma taxa de acerto alta, para de fato serem as lacunas. Quando tudo é lacuna, não é uma lacuna, é um buraco. Então você tem que preencher o buraco primeiro. Então, como o Felipe falou, você classificou, viu qual é um erro crônico, aquele erro vai para o teu espaço de brainstorm junto com o teu caderno. Então você pegou o que o professor colocou, deu uma informação extra lá que você aprendeu, e sempre que você fizer a revisão continuada da maratona, você acessa aquele brainstorm, certo? O caderno de erro aí tem que ser essas informações adicionais. Por isso o caderno de erro não é para todo mundo. Caderno de erro é para quando eu começo a acertar aí 38 mais, que aí de fato eu tenho lacunas. O aluno que está tirando 30, o caderno de erro realmente vai ser o conteúdo todo, porque a lacuna dele é tudo que cai. Então é importante separar isso para não gerar essa ansiedade, porque assim, o que acontece por aí, tá, gente? Eu gosto sempre de falar sobre isso. Aqui todo mundo já guiou aprovado. Então, eu tenho vários aprovados que agora orientam outras pessoas. Só que tem que tomar cuidado para você não usar a tua experiência para orientar outras pessoas, que as outras pessoas não estão no mesmo nível que você. Então a gente orientou pessoas diferentes, você sabe o que você vai fazer para cada um. Então tá na moda agora de falar de caderno de flashcard. Só que às vezes aquela pessoa não pode, e ela tá usando uma estratégia que não é a melhor para ela. Aí ela começa a falar, isso aqui não funciona. Claro, porque não era para você naquele momento. Então respeitar o nível, eu acho que é fundamental. Mas eu acho que falar ainda um pouco sobre o aluno que está indo bem,
É importante também a gente falar do que eu sempre digo nas palestras, né, que ano passado, pô, tive uma frustração grande, que eu tive alunos que bateram 5,9, 160 e não passaram. Da importância de você conhecer como funciona a TRI. Porque hoje, gente, nos últimos anos, o Marcos até falou aqui antes que as provas agora estão mais fáceis. Dos últimos 5 anos de matemática, 4 foram as 4 mais fáceis dos últimos 15 anos. Então a prova não tem sido tão complexa assim. Se a prova não está difícil, você nivela todo mundo. E aí o diferencial não é mais o acerto, é a TRI. O que vocês acham que vocês podem falar sobre TRI para ajudar os alunos? Como é que a gente está no seu trabalho de orientação aí no curso? Marquinhos? Vamos lá. Primeira coisa, né? Quando a gente fala de TRI, a gente tem que entender esses parâmetros, né, que compõem a TRI. Eu acho que, Adolfo, você pode trazer, o Adolfo ele tem feito muitas palestras sobre TRI aqui, eu vou querer que você também, com certeza, para a mesa, essa é a sua visão, né? A gente tem 3 parâmetros. Nós temos o parâmetro da discriminação, da dificuldade e do acerto ao acaso, certo? Então, quando a gente olha para esses parâmetros, o da dificuldade da questão é um que se torna muito importante, que a gente tenha a visão de que a gente consiga resolver questões com dificuldades semelhantes, que era o que o Felipe e o Alê estavam falando, que a gente tem uma escada, a gente tem uma gradação na evolução do processo de aprendizagem. Não adianta você pular para questões mais difíceis. Pula para questões mais difíceis o aluno que já tem um desempenho maior. Então, a gente segue na parte da dificuldade uma escadinha, resolvendo questões mais ou menos no mesmo nível, que já estão organizadas, né, nos nossos materiais. Olha a propaganda aí de novo, você nem viu essa chegar. Mas aí o ponto é o seguinte. Segura aí, Ale, porque senão não dá aqui. A discriminação. Adolfo, você que já falou inúmeras vezes, como é que a discriminação aqui, depois da dificuldade, se torna um dos fatores mais importantes para os alunos ficarem atentos na TRI? Assim, coisas importantes que a gente tem que entender, né? A gente tá fugindo muito do senso comum, daquele discurso, fácil é melhor do que é difícil. Que isso aí todo mundo fala e não é verdade. Quer dizer, é verdade até um ponto. E a galera não se aprofunda porque a TRI é complexa mesmo, tá? A gente tem aprofundado muito, tá fazendo muito estudo, muita planilha para trazer isso para vocês. Então, assim, vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter para ter uma nota boa é coerência pedagógica. Porque o Enem faz o quê? Ele calcula a probabilidade de você ter aquela proficiência. Então, por exemplo, ele vai pegar lá no intervalo de 0 a 100, 100 a 200, 200 a 300, assim até 1000, e ele vai calcular a probabilidade de acordo com seus acertos de você estar naquela faixa. Então, quando você acerta muitas questões fáceis, a sua probabilidade de ter uma eficiência alta é maior. Só que onde dá o problema? Tem questões que elas separam bem os candidatos. Então, vamos pensar assim, ó. Se a ideia da TRI é medir indiretamente o seu nível, ou seja, ela não mede só o acerto, ela está medindo a sua habilidade naquela área do conhecimento. Se ele está medindo indiretamente, o que está acontecendo? Eu preciso separar os candidatos. Tem perguntas que separam bem cada nível. E quando o aluno erra as questões que todo mundo acerta, pensa, eu quero separar os candidatos. Se todo mundo acerta, aquela questão foi incapaz de separar os candidatos. Se eu tenho uma questão difícil e todo mundo erra, eu também fui incapaz de separar os candidatos. Então, o que é a discriminação? Para aquele nível, vamos imaginar um nível 700, que é uma questão de nível médio. Quanto que aquela questão é capaz de separar o aluno que é 700 mais do aluno 700 menos? Isso é discriminação. Então, hoje a nossa busca é justamente de entender, quando eu começo a acertar muito, quando eu bato aí 38 mais, chego na faixa dos 40, a discriminação começa a se tornar, Marquinhos, mais importante do que a coerência. Porque se eu já acertei muito, eu já fui coerente. Se eu não tenho mais prova, se eu não tenho mais tantas questões difíceis, eu já fui coerente. E aí, se eu acerto as questões que discriminam mais, eu mostro para a TRI que a minha probabilidade de ter uma proficiência alta é maior. Tá? Então, como é que você vai separar aqui, basicamente, questões que discriminam das que não discriminam? Se for uma questão que é muito clara no enunciado, tá tudo muito explicado e é só fazer direto, a tendência é ser uma questão fácil, pouco discriminativa. Então, a ideia é saber, todo mundo vai acertar. Certo? Quando é uma questão que tem informação no enunciado, mas precisa de um conhecimento do conteúdo, já começa a se tornar mais discriminativo.
Então, quando eu pego, por exemplo, tem aula anunciada, mas eu preciso de um conceito de função, de geometria, os alunos que não têm esse conhecimento, eles já começam a não conseguir resolver as questões. A mesma coisa acontece com questões difíceis. Imagina assim, uma questão que é muito difícil, quando ela vira braçal, ou seja, de muita conta, ela não vai discriminar. Por quê? Porque vai ter aluno médio que vai fazer muita conta, vai fazer muito braço, e o aluno melhor não vai fazer, e você não vai ter essa separação. Quando a questão ela tem conteúdo, ela é difícil, e a dificuldade está no conteúdo e não no tempo de resolução, ela já se torna discriminativa, porque você separa quem tem esse conteúdo e quem não tem. Quem tem essa habilidade e quem não tem. Isso faz uma diferença muito grande na hora da avaliação do Enem. E é legal fazer isso porque a galera fala assim, a TRI é mentira. Pô, tirei 40, Adolfo, saí da prova, entrei no TikTok e no Twitter, né, que é o ambiente do caos, e tá lá aquele vídeo assim, você errou a questão mais fácil da prova. Aí tu fala assim, meu Deus, eu não vou passar nunca. E aí você olha, era uma questão que era muito fácil, que não discrimina tanto, e você não vai ser punida, e tu sofre, acha que não vai passar mais, que é largar a medicina por falta de conhecimento. Então a gente não quer que nossos alunos passem por isso. Então não adianta xingar muito no Twitter, na TRI. Isso não é bom. Mais Twitter, nem entrar, né? Nem entrar pós-prova, Marquinhos, evita, cara. Ó, isso é importante. Então não confere gabarito, não, terminou. Entre o primeiro dia e o segundo dia, nada de conferir gabarito extraoficial. Porque tem muito erro, porque a gente falou aqui, principalmente em português, é uma prova que é complexa, cara. Então você tem vários professores fazendo, eles não chegam a um consenso, então você vai calcular teus acertos e geralmente muda muito. E outra, você não sabe a TRI. Então você pode estar achando que foi mal, mas você acertou bem, foi muito coerente, acertou as que discriminavam, deu mole nas que não valiam e você teve uma TRI altíssima. Então não pensa nisso. E não deixa também o segundo dia impactar as outras provas. Então aqui no Rio a gente tem o UERJ, mas em São Paulo a gente tem FUVEST, Unicamp, Unifesp. Então você tem outras provas que aí sim é o modelo TCT, que você tem que pensar apenas nas questões. Perfeito. Ô, editor, deixa eu pedir um pedido. Tem um corte aqui sensacional, só para pontuar isso. Pro editor pegar esse momento que ficou muito bom. Falamos muito, né? Coitado, vai precisar de uns 5 cortes para pegar o que eu falei aqui. Mas é isso. Então, assim, sobre TRI, acho que conseguimos olhar bem, né? Mas, assim, o Felipe falou antes, estamos numa reta final, cara, não adianta a gente botar um para estudar loucamente. E rotina, o que a gente vai organizar? É para aumentar o volume agora? É para diminuir o volume? O quanto você tem que pensar na tua preparação emocional? Como que a gente alinha essa rotina? Que eu sempre brinco, né? O aluno não tem uma rotina de estudos. A rotina é o estudo. Então, como que vocês estão organizando os alunos nessa reta final de preparação? Eu acho que esse é um momento de observar bem a rotina, valorizar bastante a atividade física, é uma coisa que a gente tem que bater porque está diretamente atrelado com o controle emocional dos garotos. Não posso... a gente tem uma aluna lá que é dançarina, ela é uma grande dançarina, ganhou prêmio tudo no início do ano, e ela parou. E aí mais para agora, pro meio do ano, ela falou, Alexandre, tô sentindo muita falta, não sei o quê, eu preciso voltar. Falei, não, cara, vamos voltar, porque isso é muito importante para você. Eu posso tranquilamente tirar 4 horas da sua semana de estudo para você valorizar isso, porque vai ser importante para você. E ela agora foi 1.000, e foi 1.000 na redação Enem Nossa, foi 10 na redação UERJ, e tá crescendo muito. Foi ela voltar que as coisas voltaram a organizar, que é uma coisa que não é indispensável para a vida dela, que a gente não pode largar. É preciso estudar com qualidade, não necessariamente com quantidade. A quantidade, às vezes, atrapalha. Eu, essa semana mesmo, agora chamei a atenção de alguns alunos em relação ao tempo, né, de estudo. Eu vejo muito tempo de cursinho, se esforçando ali, o aluno se esforçando, se dedicando, mas você percebe que é um estudo que se torna improdutivo muitas vezes. Então, acho que o primeiro passo é avaliar individualmente a rotina de cada aluno. Acho que isso não tem para onde fugir. Então, não tem uma fórmula mágica. Eu não posso falar para quem está assistindo aqui, estude 12 horas por dia que isso vai dar certo. Pelo contrário, talvez se você estudar um pouco menos, mas com mais qualidade, talvez isso faça diferença para você ser aprovado. Então, assim, observa bem tua rotina, observa tua rotina de sono. Antes de você dormir, cara, você tem que fazer uma limpeza. Não tem como você sentar para descansar ali, seja pós-janta, sabe? Ver uma televisão. Depois você vai para a cama para dormir com o celular na cara e aquela luz artificial. Então, assim, repensa bem a tua rotina de sono
e principalmente valorize tua atividade física, a quantidade do teu sono e a qualidade do teu sono, que eu acho que isso que faz a diferença. Então, assim, uma gestão emocional desse momento, buscando o máximo possível de qualidade, né? Essa dica do Felipe, do Alê, é sensacional. E é uma coisa que eu tenho perguntado a alguns dos meus alunos em sala, né? Cara, porque assim, o Felipe falou da luz azul, né? E desse mecanismo viciante das redes sociais, TikTok, Instagram, dopamina, né? E você tem ali quase que toda hora uma busca por recompensa altera. Chega pra você, né, Marquinhos? Fala assim, pô, Marquinhos, mas eu estudo o dia todo. Eu não pego no celular. Então eu chego em casa, eu quero falar com o meu crush, eu quero ver o TikTok. E aí, o que você responde para esse aluno, entendeu? Eu acho que é mais fácil você conversar com ele ali, direcionar sobre a quantidade de tela no tempo certo, do que falar, pô, não, acho que de noite vale a pena você fazer realmente essa rotina aí antes do sono. Porque senão, cara, vai desregular tudo. Não é proibir. Sim, moderar, administrar, né? Aí tem uma coisa de dopamina, né? Que eu estava falando com os meus alunos essa semana e eu estava perguntando para todos assim, o que vocês gostam de fazer? Sabe, o que deixam vocês animados? Para tentar, nesse período agora, resgatar um pouco disso, né? Aí eu vou trazer alguns exemplos, não vou citar nomes não, porque senão alguém pode ficar constrangida. Mas fala assim, pô, Marcos, essa semana eu fiz uma ginástica, que é aquela ginástica de tecido, e eu me enrolei no tecido, no teto, caí assim. Eu nem vou falar que o nome dela é Gabi, mas é o ponto, é que ela despencando lá de cima, pô, você amarrou naquilo, né? Posso estar até confundindo o nome, trocando o nome, porque tanta experiência. Um outro aluno falou de crossfit. Marcos, eu gosto de fazer crossfit, isso me deixa empolgado. Um outro já gosta de assistir filme, né? Eu acho que isso pode ser um somatório a isso que vocês estavam falando, né? De fazer coisa com qualidade do sono, qualidade do descanso, qualidade do lazer, atividade física. Trazer isso de volta. Inclusive, o que você gosta de fazer. Acho que nesse momento final, né, que a gente se perde ao longo do ano nos estudos, recuperar um pouco do que você gosta de fazer. Eu acho que isso é um diferencial bem legal para a gente aproveitar nessa reta final. Com certeza. Separar, eu acho assim, separar bem. O que os alunos fazem, né? Eles acreditam, claro, volume é uma variável importante do estudo. Então dificilmente você vai passar em medicina estudando 1 hora por dia. Então volume é importante, óbvio. Só que você tem que saber o que você faz dentro daquela tua agenda. Então, a primeira coisa a separar é diferenciar se você está sendo ocupado ou produtivo. Porque uma pessoa ocupada, ela faz muita coisa e não evolui. Uma pessoa produtiva, às vezes, ela estuda menos em volume, mas o que ela faz é mais direcionado para o que ela precisa. E aí vem a questão da mentoria. Então, por exemplo, eu estou ocupando 12 horas do meu dia, não faço nada diferente dos outros. E aí eu falo sempre, quem faz o que todo mundo faz, tem um resultado que todo mundo tem. E a maioria não passa. Então, se você não fizer para você, tu vai ter dificuldade, certo? Outra coisa que a gente falou em cima do Felipe, que eu acho que é interessante, é quando você não tem agenda, você vira a agenda dos outros. Então, se você não tiver uma agenda para o teu celular, cara, você vai ficar em função dos outros o tempo todo. Então, essa é a primeira regra da produtividade. Você tem que saber o que você está fazendo, inclusive mexer no celular. Porque, jovem, preste atenção, eu sei que você não sabe essa tecnologia, mas quando é urgente, as pessoas ligam. Então, se for algo muito urgente, as pessoas vão ligar para você. Se não for, pode esperar, porque a pessoa quando manda mensagem pra gente, ela tá querendo o quê? Na sua hora ou na hora dela? Na hora dela. E aí você não pode falar assim, cara, no almoço, aí, nos intervalos, e então é importante. Porque, gente, o sono faz muita diferença. Citando aqui, né, o último podcast que saiu foi do Henrique, cara, o Henrique perdeu 22 quilos no ano da aprovação. O aluno do extensivo, né, que teoricamente tem um volume maior. Como é que ele perdeu 22 quilos? Cara, ele fazia uma rotina ajustada. Então, horário de estudar, hora de estudar. Horário de fazer atividade física, hora de fazer atividade física. Horário de dormir, hora de dormir. Porque os alunos, eles fazem o quê? Eles não conseguem estudar 100%, aí quando descansam, eles se sentem culpados. E aí não descansam. E aí vira um ciclo onde ele nunca consegue se desenvolver. Certo? Então, acho que isso é importante. A reta final, cara, é menos importante o volume. Tem que manter um certo volume, mas reduzir um pouquinho é legal. E melhorar o que você vai fazer. Estudar erro crônico, fazer mais prova, revisar mais assertivamente, subir o nível. Então, em cima do que a gente falou, o aluno com 38, ele quer fazer um Enem por dia. Aí tira a mesma coisa toda a prova, porque ele não subiu o nível, não sabe onde está o erro. Ele poderia ter pegado um desses Enems, não ter feito, ter ido fazer outras coisas nos outros dias, pegar essas 5 horas de Enem de ir de noite, sair mais cedo fazendo atividade física e ter o mesmo resultado.
certo? Pra gente finalizar aqui, o que vocês recomendam fazer aí a 15 dias, 20 dias da prova? O que vocês orientam os alunos de vocês a fazer que pode ser um grande diferencial? Cara, acho que o que faz muita diferença é diferenciar a memória de longo prazo e a memória de curto prazo. Acho que isso é o que eu falo com os alunos sempre. Na reta final da prova, eu acho que vale a pena você voltar para as aulas, assistir um pouco mais das aulas da parte teórica também. Aproveitar a expertise que os professores têm, né? E eles conhecem as bancas, então acho que isso faz muita diferença. Então, eu sei que vocês são acostumados, e quem é aluno do HPUS sabe. A gente fala muito do estudo ativo, mas o momento pré-prova é o momento de você ser um pouco mais passivo. Então, eu aproveitaria melhor as aulas e tentaria retomar um pouco de teoria para ser um pouco mais passivo e investir na nossa memória de curto prazo. Porque mesmo que você esqueça depois do Enem, você na hora da prova vai ter aquele ali, o que o Adolfo chamou carinhosamente de doping pedagógico. E aí eu acho que isso a gente ganha uns bons acertos, né, na hora da prova. Então eu acho que isso faz diferença. Isso é legal, né? E não precisa estar acertando hoje o 160. Então, tipo assim, a gente está orientando eles a fazer uma estratégia específica próximo da prova para conseguir ganhar pontos que ele não tá ganhando hoje, certo? Certo, e assim, o Adolfo falou desse doping pedagógico, né, com o Felipe. E aí o Adolfo tem uma notícia maravilhosa, que é a data do aulão do H+. Joguei o Adolfo aqui na fogueira agora. Tu viu? Vocês viram a cara dele? Como assim? A data do aulão? Não, gente, isso daí é para gerar engajamento. Se vocês engajarem, o Adolfo lhe garante o aulão, é isso que eu tô querendo dizer. Então, a gente vai fazer um aulão para vocês aí, tanto pro pré-ENEM quanto para o UERJ. Então, na véspera das provas, a gente vai estar aqui transmitindo para vocês. E a ideia é que vocês consigam justamente isso. Se a ideia é que na véspera você consiga ativar, os alunos de véspera, a gente conseguir falar algumas coisas que vocês acessem. E aí, voltando Então, a gente do caderno de erro. Eu tava pensando que era só assim, uma brincadeira mesmo. Já conquistamos, firmamos uma promessa aqui. Estamos já no estúdio aqui onde tudo vai acontecer, vai ter um aulão para vocês aí. E em cima disso, cara, o caderno de erro, pô. Semana de prova. Vamos lá. Olha o caderno. Então que você Exatamente. estava ali no seu caderno há 2 semanas, 3, 4 semanas, ela vai voltar ali, porque se ela cair, você vai lembrar. Que ela tá ali, você vai bater o olho naquele conjuntinho de questões que você já levantou para o seu caderno de erro, que são as questões pontuais, aquela questão de êmbrio, que a banca enlouqueceu, caiu um negócio super específico. Tu vai nela, porque se ela cair, tu lembra. Ele tem que estar ali no caderno de erro. E assim, por isso é importante começar a organizar agora, né? Não adianta você encher teu caderno e outra. Se você já estudou os erros crônicos, vai tirando isso, vai limpando, cria um outro caderno para você conseguir se desenvolver. E aí, claro, véspera de prova, a única coisa que a gente recomenda hoje é violão da HPUS. É isso aí. Né? Não tem jeito. Galera, mais alguma coisa? Acho que é isso. Então, eu queria agradecer vocês aí pela presença, o convite de a gente estar aqui gravando hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você mais gostou, qual foi a estratégia que você vai começar a colocar agora dentro da sua rotina de estudos. E, é claro, aguarda a gente aí no aulão e segue o HPUS nas redes. Nosso Instagram, @HPUSmed ou @HPUSonline. Certo? Então, gente, obrigado. Pessoal, até o próximo episódio. Beijo, fiquem com Deus. Valeu, até galera. a próxima. Tchau, tchau.